Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, é um prazer para mim estar aqui com vocês. E eu quero te dar o parabéns por você ter chegado até aqui. E eu sei que se você chegou até aqui é porque você também quer ser um previdenciarista de sucesso. Você deseja ter uma carreira bem-sucedida e ter êxito em seus processos. Eu sou a advogada Aleandra Almeida, previdenciarista, e hoje inicia a nossa semana do zero ao melhor protocolo previdenciário, onde você vai aprender uma série de aulas que eu vou entregar para você o melhor conteúdo, um conteúdo prático de valor, onde você vai tirar todas as suas dúvidas e saber qual é o melhor benefício para o seu cliente. Porque essa é uma das principais dúvidas que eu recebo aqui no meu escritório e pelas minhas redes sociais diariamente. Profa, eu quero muito trabalhar com o previdenciário, mas tenho medo de errar, eu tenho medo de não saber fazer o protocolo corretamente. Você também tem essa dúvida de não saber qual é o melhor benefício a ser requerido? Preencher os termos corretamente, porque ao dar entrada junto ao INSS, cada benefício requer os seus termos, que deve ser preenchido de forma corretamente. E você, como advogado, como procurador, deve fazer isso corretamente. Quais as documentações exigidas para cada benefício a ser protocolado? E quando o INSS abre a exigência? Porque isso sempre acontece ou pode acontecer. Você sabe o que fazer? Elas precisam ser atendidas. Ao contrário, você vai dar causa ao indeferimento. Pode até perder essa DER e trazer um prejuízo para seu cliente. É por isso que você precisa ter segurança. E se mesmo você fazendo tudo corretamente, ainda assim o INSS indeferir o seu pedido, o que fazer? Porque não é só no INSS que nós temos o pedido. Muitos advogados me mandam essas mensagens: profa, socorro, eu fiz corretamente. Ainda assim o INSS negou o meu pedido. E agora o que eu faço? Eu vou te ensinar, vou te ajudar o caminho correto. E você precisa ficar calmo, tranquilo, porque isso pode acontecer mesmo. Por isso que eu quero responder, trazer resposta a essas perguntas que para quem está iniciando no previdenciário, para quem está começando no previdenciário ou está migrando de outra área, enfim, mesmo você já estando há algum tempo no direito ou esteja recém-formado ou que passou agora no OAB, tem que ter resposta para essas perguntas. Se ninguém te ensinou, não necessariamente é culpa sua, eu sei que não é. A gente precisa aprender, começar do ponto zero. E é nessa semana que você vai começar desse ponto zero. Eu quero começar com você do zero realmente, para que você possa ter segurança e possa ter êxito em seus processos. Por isso, fica tranquilo, fica calmo. Ao final dessa série, eu tenho certeza que você não será mais o mesmo, não será mais a mesma pessoa que nós iniciamos, porque você sairá daqui muito mais seguro, muito mais capacitado e pronto para atuar nessa área que é tão promissora, mas que esconde os seus segredos, que é perigosa para quem não sabe do que está fazendo. Vem comigo. Por isso, se você tem alguma dúvida, e eu sei que você tem, você está no lugar certo. Eu vou responder essas perguntas nessa semana, neste evento. Eu vou mostrar para você o passo a passo do previdenciário, as estratégias e as técnicas que você deve usar e que eu uso aqui no meu dia a dia.
Eu gosto de mostrar as coisas que eu uso, as ferramentas que eu uso no meu dia a dia. Teoria é uma coisa. Nós vamos aprender como a gente aprendeu na faculdade. Teoria é uma coisa. Agora, vida prática, vida real, decisões dos tribunais são outras. Por isso que a gente deve aprender com quem realmente vive da prática, para que assim você se torne um profissional capacitado, um profissional importante e que seja bem pago no direito previdenciário. Essas aulas são para você que é advogado, acabou de se formar e que está com dúvida em qual área eu vou atuar, porque eu sei, assim como você, quando eu estudei, o previdenciário não era uma matéria obrigatória, era optativa. Então, muitos de nós nem tivemos essa matéria na faculdade. Mas isso vai ser resolvido, porque você está aqui para aprender de verdade. A prática, não só a teoria. Você que está querendo migrar de outra área para o previdenciário, ou até mesmo você que é generalista, que está pegando de tudo. Generalista é aquele que qualquer ação que vier é bem-vinda e você vai aprender que não é bem assim. Você precisa estar firme, saber todo o segredo de uma área, mas isso nós vamos falar daqui a pouco. Até mesmo para você que se sente um pouco desatualizado, talvez fez um curso faz tempo e agora quer firmar-se na Previdência, mas precisa de uma atualização. Então essa aula é para você. Você que quer se tornar um advogado muito, mas muito bem pago. É possível? Claro que sim, é possível você atuar com segurança, ter êxito, tornar-se um advogado em evidência, trabalhar com confiança e ter uma vida realizada dentro do direito, dentro da advocacia. Quantos colegas meus estão se sentindo desmotivados, estão se sentindo frustrados porque não se encontraram dentro da advocacia. Fez a faculdade de Direito, mas na prática, na hora de aplicar, estão se sentindo perdidos, estão procurando uma área para que possam se afirmar, gostar. Meu esposo mesmo, vou dizer dele, porque eu quando me formei, eu já sabia que eu queria atuar ali no previdenciário, mas o meu esposo queria atuar em penal, por exemplo. E ele saiu da faculdade firme que ia atuar no penal, mas ele se encontrou no previdenciário. E eu sei que você talvez já saiu da faculdade com um sonho, com a matéria no seu coração, mas na hora de aplicar aqui está tendo dificuldade. Então, essas aulas são para você que quer encontrar um caminho, um nicho e se sentir realizado nele. Então não saia daqui, porque eu te garanto que até o final dessa série você vai aprender o passo a passo com essas aulas de como trabalhar com o previdenciário e conseguir ter altos resultados com um ótimo retorno financeiro. Eu quero te ensinar a alcançar o mercado, a dominar o mercado, trabalhar com confiança e também passar confiança no atendimento com o seu cliente. Eu gostaria muito de saber de onde vocês são. Coloque aqui nos comentários de onde vocês são, de que localidade vocês estão me vendo. Também quero que você compartilhe essa aula com todas as pessoas que você conhece, com as pessoas que você gostaria que elas estivessem alcançando voos como você. Pessoas que você sabe que quer aprender o previdenciário, mas ainda não tiveram uma oportunidade ou não tiveram aquele toque ajudando, e você será essa pessoa que vai mudar a vida do seu colega. Eu sei que você deve estar se perguntando: mas, profa, como eu vou trabalhar com o previdenciário? Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei responder muitas perguntas do meu cliente.
Isso é mais normal do que você pensa. Eu sei que você tem essa insegurança, porque eu recebo todos os dias essas perguntas de vocês, essas inseguranças. Ah, se vocês lessem os comentários que eu recebo, quantas pessoas são gratas pela quantidade de assunto que eu coloco no Instagram, nas caixinhas de perguntas, mas eu sei que ali nós temos um tempo limitado. Eu sei que aquelas respostas não são suficientes para que vocês consigam caminhar sozinhos. Eu sei que muitas vezes vocês me mandam as perguntas de vocês e quando eu respondo, talvez ainda vai surgindo outras dúvidas, porque para eu entender qual é a sua dúvida, às vezes eu tenho que te mandar uma pergunta de volta, não é assim? E eu recebo de vocês muita insegurança. Eu quero realmente ajudar você. Por isso que eu senti a necessidade de fazer essas aulas, de caminhar com vocês nessas aulas, para começarmos do mais absoluto zero, de pegar na sua mão, de ensinar as coisas que para mim é simples, mas eu sei que para quem ainda não teve intimidade, para quem não tem amadurecimento, precisa saber e precisa ter um começo para começar a caminhar. Ninguém aprende pegando um conteúdo muito denso e pesado e conseguindo entender. Por isso que hoje nós vamos começar do zero, de qualidade, de segurado, de como pegar aquele cliente, identificar ali qual é o melhor benefício. A área previdenciarista é uma área muito promissora, é uma área muito rica, é uma área que tem muito cliente, mas é uma área também que são benefícios previdenciários. Nós trabalhamos com pessoas muito carentes, pessoas que estão à margem da sociedade. Também é uma área que nos dá muita satisfação, porque você tira a pessoa da miséria, você traz uma dignidade, você vai ser o provedor da dignidade humana para uma família que está à margem da sociedade, que está vivendo na miséria, passando fome, passando necessidade. E você consegue, através do direito previdenciário, promover pelo menos uma vida digna para essa família. E isto não tem preço. Vale mais. Eu sei que nós precisamos dos nossos honorários, mas quando você vê uma família, uma pessoa podendo fazer tratamento, podendo caminhar, tendo que se sustentar, tendo que comer, se vestindo melhor, vale a pena, vale muito a pena. Também eu vou trazer para vocês que sim, esse é o nosso trabalho, é um trabalho que nós promovemos, que nós temos que estudar muito, porque as leis mudam muito. No previdenciário, nós temos todo dia decretos, portarias, ienes mudando. E nós precisamos acompanhar, porque um deslize nosso pode trazer um prejuízo para uma família. Eu quero que você saiba que no previdenciário a porta inicial é o INSS, mas não vai ficar restrito ali. Nós temos, através do INSS, muitas outras direções. Eu quero te ensinar que não é só um caminho para seguir para aquele cliente. Nós temos muitas possibilidades de buscar recursos, seja uma pessoa que está segurado, seja uma pessoa que nunca contribuiu para a Previdência Social. Quero que você saiba que existem requisitos a serem atendidos, requisitos a serem obedecidos para cada benefício, e que se a gente não dominar, nós podemos sim perder um processo simplesmente por falta de conhecimento. E eu não quero que você seja um escritório que vá um cliente na sua porta te procurar e você tenha
aí o poder na sua mão de trazer uma dignidade, trazer um benefício, de ter uma renda boa no seu escritório, mas não sabe por onde ir, não sabe o que fazer. Estou dizendo isto porque aqui no meu escritório, quantas vezes vêm pessoas e dizem, eu já fui a outros advogados, mas eles falaram que não tem jeito. O INSS negou, não tem o que fazer. Eu recebo pessoas de outras localidades vizinhas que vêm, que pegam transportes e vêm até o meu escritório porque lá procurou o advogado, mas o advogado falou que não tinha jeito, que se ele pedisse aquele benefício ele ia ser preso. Então a gente todos os dias assiste absurdos, porque alguns profissionais não têm o conhecimento correto para atender esses clientes. Se eles saem de uma outra cidade e vêm à minha cidade me procurar, porque está faltando profissionais que dominem no mercado esse direito. E você não pode ser um daqueles que vai dizer para a pessoa, não tem o que fazer. Você vai comigo aprender que sempre nós temos o que fazer no previdenciário. Tem muitas opções, tem muitas formas da gente conseguir trazer um benefício para esse cliente, mas é preciso que a gente saiba dominar essa área, esse nicho. Não dá para ser, o que eu digo sempre, previdenciário não é lugar para curiosos, o previdenciário não tem lugar para insegurança, o previdenciário é para quem tem coragem, é para quem tem peito, é para quem não tem medo de estudar, para aqueles que sabem que você vai trabalhar muito, mas tem muito cliente para ser atendido. Onde você for, olha para você ver, nós trabalhamos com pessoas carentes e o que mais tem no nosso Brasil são pessoas carentes, pessoas com deficiências, idosos, pessoas que contribuíram, mas agora não conseguem receber o benefício, pessoas que vivem no sítio, mas ao requerer o benefício por incapacidade temporária, o INSS diz que ele não tem qualidade de segurado. Pessoas que trabalharam a vida inteira no sítio, agora na hora de aposentar, o INSS negou porque não tem qualidade de segurado. Então, são esses casos que vão aparecer para você e que você vai aprender que nós temos um leque de documentações para trabalharmos. Nós temos uma grande oportunidade no nosso mercado. O previdenciário realmente é um oceano azul. Eu sei que muitas pessoas falam de cada um no seu nicho que é um oceano azul, mas eu desconheço uma outra área dentro do direito que tenha tanta demanda quanto o previdenciário. O que está faltando então? Está faltando profissionais que dominem bem essa área, que saibam com segurança o que estão fazendo. Como diz a minha aluna, que saiba os segredos que estão escondidos, as lacunas que a lei deixa. Como diz a minha aluna, eu quero saber aquilo que não se fala para todo mundo. Os segredos que são contados somente com aqueles que estudam profundamente. Já tem muitas pessoas que me acompanham, muitos alunos meus que estão tendo êxito, sucesso nos seus escritórios, conseguindo trabalhar com o previdenciário, mesmo aqueles que não tinham nenhuma intimidade com a área. Veja esses depoimentos. Quando eu comecei a trabalhar com o meu esposo no escritório, nós também começamos com a visão genérica, pegar tudo que aparecia, porque é assim, nós nos formamos para isso e temos contas a serem pagas, um escritório para se sustentar. Então a visão é trabalhar com todas as demandas, mas no decorrer dessa demanda, nós percebemos que precisávamos nos especializar em uma área
específica, porque não dá para você ser bom em tudo, é impossível você atender todas as áreas no direito com maestria. E assim, houve uma oportunidade de começar a trabalhar com previdenciário, ainda que ele não tivesse nenhuma intimidade. Mas ele falou, eu vou estudar e vou aprender. E começou a aprender, estudar, se debruçar. Mas na época dele não tínhamos esse conteúdo gratuito, não tínhamos essas dicas, essa facilidade que tem hoje. E por isso ele sofreu muito, muitas madrugadas, muitos estudos. Na época dele ainda era livro que se estudava. Mas isso também o fortaleceu. Isso também o capacitou de uma forma que ele se tornou altamente confiante, altamente capacitado, porque quanto mais nós estudamos, mais nós melhoramos, mais nos fortalecemos daquilo que nós nos alimentamos e assim nós nos tornamos melhores. E ao atender, a gente atende com mais confiança e a gente começa a entregar o benefício para o cliente e o cliente começa a espalhar e a dizer, olha, eu vim nesse escritório porque o fulano, o cicrano me indicou e falou que você é bom e vai se espalhando. O contrário também é verdade. Quando você faz um mau serviço, também se espalha, talvez até mais rápido do que quando você faz um bom serviço. Por isso, é preocupante sim pegar um processo sem ter domínio, sem ter conhecimento. Porque se você comete erros que são erros simples, mas fatais em uns processos, e aquele cliente procura outro advogado, e aquele advogado que domina bem consegue, com certeza ele vai falar para as pessoas, não vai lá não, porque aquela pessoa não conseguiu. Falou que nem tinha jeito, como acontece aqui no meu escritório. Muitas pessoas chegam falando, eu fui no advogado e ele falou que se eu recebesse um benefício, se eu requeresse um BPC, morando junto com a pessoa que recebe pensão por morte, eu iria ser preso. Isso é coisa de um advogado falar para um cliente? Para mim é um absurdo um advogado dizer isso, porque eu sei que não existe essa possibilidade. E quando eu falo que não, isso não existe, vamos fazer seu processo, dá certo, a pessoa recebe, e eu acalmo essa pessoa, gente, com certeza ele vai falar bem de mim e não do meu colega que não sabia o que estava fazendo. Eu quero que você saiba, quer trabalhar no previdenciário? Vamos trabalhar, mas eu quero que você saiba o que você está fazendo. E você só vai aprender se você continuar nessa série comigo, nessas 3 aulas, até o final. Coloca aqui, eu vou até o final, porque eu quero aprender, eu quero dominar essa área. Eu quero ser um profissional de sucesso. Fica aqui, aqueles que desistem pelo caminho, esses você não precisa se preocupar. Você não precisa ficar preocupado com aqueles que vão assistir só essa aula hoje. A segunda aula não vai dar continuidade, porque essas pessoas são as pessoas que não serão seu concorrente, porque não saberão o que estão fazendo. Porque ser bom dá trabalho. Ser bom requer de você. Ser bom requer dedicação. Muitos de vocês me mandam mensagem 10 horas da noite, 22 horas. Sabe por que eu respondo? Porque eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando até as 20 horas, 22 horas da noite. E isso acontece de segunda a sexta. Aos sábados eu passo o dia inteiro gravando aulas, vídeos, preparando conteúdo. Vocês vem aí nos stories de vocês. E isto também faz de mim uma profissional de segurança. Ninguém consegue ser um bom profissional numa área dedicando alguns minutos, algumas horas, dedicando simplesmente migalhas do seu tempo. Eu recebo tantos elogios que eu passo segurança, que gostaria de estar trabalhando, gostaria de ser
como eu sou um profissional, muitos, e eu sei que também esse é o desejo do seu coração. Mas para eu chegar até aqui, ainda hoje, eu trabalho de 10 a 12 horas por dia. Ainda hoje, eu ainda não tenho um sábado livre. Às vezes eu digo para o meu marido, sabe qual é o meu maior sonho? É trabalhar só durante o dia. O dia que eu conseguir só trabalhar durante o dia, ter a noite para eu chegar em casa e descansar, fazer um exercício, voltar, tomar um banho, jantar, relaxar, eu acho que eu estou completa. Porque a gente faz tudo isso, mas eu volto para o trabalho. Existe muita demanda, existe muita dedicação por trás, muito aprendizado. Quando você pensa que já sabe o suficiente, vem uma IN nova e muda tudo. Vem uma decisão nova, vem alguém te dar ali uma aula que você fala, poxa, eu ainda não tinha pensado naquilo. Hoje eu consigo trabalhar exclusivamente com o direito previdenciário. Como esses dias eu respondi para uma seguidora, aqui no nosso escritório, como o escritório é meu, do meu marido, nós dois trabalhamos exclusivamente com o previdenciário. Existem outras áreas aqui que a gente não deixa de pegar parceria, a gente não deixa de atender outros clientes. Você vai até ver o meu nome em processos cíveis, criminal, trabalhista, mas quando ele chega, esses clientes de outras áreas chegam até o meu escritório, eles são direcionados para os outros advogados que trabalham conosco. E assim, todos os processos aqui no escritório tem que ter o nome daquele advogado, mais o meu nome e o do meu marido também. Mas na área previdenciária é só nós dois que trabalhamos. Para você hoje dominar essa área, para que você viva do direito previdenciário, você tem que saber que vai haver um caminho, tem um caminho a ser percorrido. Tem que amadurecer, tem que saber o que está fazendo. Posso te garantir que hoje não consigo atender tantas demandas online, presencial. Cada dia eu trago mais secretários para trabalhar comigo nesses processos, porque é uma área muito rica, é uma área muito grande, mas é uma área que precisa e requer muito domínio, requer segurança. E é por isso que eu fiz esse treinamento para vocês, atendendo os pedidos. O meu Instagram é voltado para profissionais, para ajudar profissionais como vocês que estão começando, que estão querendo fortalecer a carreira, estão querendo fazer do direito previdenciário a fonte de renda de vocês. E eu estou aqui fazendo essas 3 aulas, essa semana de aula, para que você tenha sucesso, para que você aprenda, para que você tenha domínio. Você não tem que se preocupar com as pessoas que começaram a assistir essa aula e que agora já foram para outro lugar, pessoas que vão assistir só a primeira aula, na segunda aula não vão comparecer, pessoas que vão na primeira, na segunda, mas na terceira aula já não estarão mais aqui conosco. Não são esses os seus concorrentes que você deve se preocupar, porque essas pessoas, elas não vão dominar o direito previdenciário. Pessoas que ficam atrás de pegar um conteúdozinho pequeno aqui, outro ali, pessoas que não têm um profundo conhecimento, que não querem sentar, dedicar-se horas em estudo. Não são esses concorrentes que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar em fazer o seu melhor. Você é o seu maior concorrente. Sabe por quê? Como assim eu sou o meu maior concorrente? Porque todos os dias dá preguiça de estudar, cansaço, desânimo. A gente assiste uma aula, na segunda a gente fala, não vou assistir não. Não vou, deixa pra lá, desanimei. Não é assim que a gente faz? Então, você é o seu maior concorrente, porque é você que tem que se propor em estar aqui. Eu estou aqui para te ensinar. Você tem que se propor a estar aí para aprender. Não tem como eu fazer os processos por você. Se eu fizer isso, você vai ter que me reembolsar.
Você vai ter que passar o processo para eu cuidar. Eu quero que você saiba cuidar dos seus próprios processos. Eu quero que você também tenha êxito, que você também tenha prazer em estar nessa área. Mas para isso, você tem que se comprometer com você mesmo. É igual ir à academia. Se eu não for, ninguém vai por mim. Não adianta eu ir um dia na semana. Já viram academia, gente? Na segunda e na terça estão lotadas. Na quarta, quinta, na sexta não aparece ninguém. Mas aí a pessoa fica sem treino sexta, sábado, domingo. Quando é na segunda, ele volta com todo vapor. Não, agora vai. É assim que a gente faz. Vocês veem essas pessoas tendo mudança nos seus hábitos, tendo sucesso? Não. Porque aquelas pessoas que têm sucesso são pessoas que são comprometidas com o que faz. Você está comprometido comigo? Você está comprometido em estar nesse evento de verdade? As 3 aulas, sem desanimar. Se você está aqui, se você estiver comprometido, eu tenho certeza que você sim vai conseguir ir mais longe, porque você está dando o primeiro passo. E não queira ser apressado e dizer, cadê o conteúdo? Não vai começar logo, como às vezes algumas pessoas dizem. Olha, eu preciso te dar esse incentivo. Eu preciso de trazer esse incentivo primeiro para você e dizer para você que se você não fizer, outro vai fazer no seu lugar. Mas não por você. Outro vai se erguer e vai ganhar dinheiro e vai se estabelecer. E você vai ficar olhando o seu amigo, o seu colega de profissão tendo sucesso e não vai entender. Muitas pessoas olham para o meu escritório, para a minha vida e falam, não entendo como pode, mas sabe por quê? Porque quando eu estou lá na minha casa, me dedicando nos processos, impugnando, aprendendo, estudando, assistindo as lives dos meus colegas, eles estão passeando, se divertindo, descansando, mas eu estou aprendendo. Quero contar um segredo para vocês. Eu já perdi bastante amigos, colegas, não amigos, porque dizem que eu não tenho mais tempo para eles. Porque dizem que a minha amizade não tem mais tempo para eles. Porque eu tive que, para chegar onde eu estou, para aprender, para ter o conteúdo que eu tenho hoje aqui na minha mente, eu precisei de dedicar horas e horas em estudo. Assim como você está aí. Mas você tem que se comprometer e ir até o final. Não vale assistir só essa aula hoje, só a outra. Tem que ir até a terceira, até o fim. Você tem que se comprometer em aprender, porque eu estarei aqui para te ensinar. E eu quero que você esteja aí para aprender. E ao final eu quero que você me mande mensagem dizendo assim, valeu a pena, melhorei, estou ganhando processos como os meus alunos me mandam mensagem dizendo, prof, sabe aquele processo que estava difícil, que você me mostrou o caminho, eu consegui. Pois bem, quando o cliente chegar ao seu escritório, tem algumas perguntas que você deve fazer para que a partir delas você tome uma posição, uma direção de qual benefício você deve oferecer para esse cliente. Talvez essa seja uma das principais dúvidas de vocês, que nós vamos agora sanar. As perguntas que você deve fazer são: é empregado? De carteira assinada, CTPS assinada? Pergunta para essa pessoa que quer receber um benefício. Sim ou não? É contribuinte facultativo? Sim ou não? É contribuinte individual? Individual? Sim ou não? É ou é segurado especial
rural, que é o nosso rural, que é a pessoa lá do sítio que não precisa de contribuição, mas tem a qualidade segurada. Essas perguntas, elas precisam de respostas, porque são a partir dessas respostas é que nós vamos traçar um benefício para essas pessoas. Se a pessoa ela é empregado e ela está contribuindo, então ela tem o quê? A qualidade de segurado. Ela já tem a qualidade de segurado. Qualidade de segurado, que vai se manter enquanto estiver contribuindo, enquanto estiver ativo no trabalho. Se é contribuinte facultativo, individual, está pagando, tem qualidade de segurado, nós precisamos de saber. Ou se essa pessoa é um rural, um segurado especial rural. Então, se ela tem a qualidade de segurado, o benefício que eu devo oferecer ou é auxílio doença, que é o nosso benefício por incapacidade temporária, ou uma aposentadoria por invalidez, que é o nosso benefício por incapacidade permanente, ou nós vamos oferecê-la para, em alguns casos, aposentadoria se for o caso, ou ainda uma pensão por morte, ou um salário maternidade. Estou fazendo bem grandão para que vocês possam visualizar deste outro lado. Benefício por incapacidade temporária, benefício por incapacidade permanente, aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade, são para pessoas que têm qualidade de segurado. O que é qualidade de segurado? São para pessoas que estão contribuindo com o INSS, salvo o nosso rural, que vai ter todos esses benefícios, mas eles não contribuem, mas mantém a qualidade de segurado. A Lei 8.213, no artigo 15, vocês dão uma olhada, ela diz o quê? Que o empregado, ele vai receber, ele mantém a qualidade de segurado, mesmo ele não contribuindo após 12 meses. Parou de contribuir, mesmo após 12 meses, vai manter a qualidade de segurado, exceto para o facultativo, que são 6 meses, que vai manter a qualidade de segurado. Se ele recebeu o seguro-desemprego, ele vai manter essa qualidade de segurado, vai dobrar mais 12 meses. Passou a ser igual a 24 meses. Se ele tiver mais de 120 contribuições sem perder a qualidade de segurado, ininterrupta, sem perder a qualidade, vai acrescentar ainda mais 12 meses, até chegar um total de 36 meses de qualidade de segurado. Quanto ele estiver se mantendo na qualidade de segurado, o melhor benefício para essas pessoas é o benefício previdenciário.
benefício previdenciário. Vou colocar uma outra folha aqui para nós. Então, o benefício previdenciário, eles são para pessoas que têm segurado. Seja individual, seja facultativo, seja empregado, que esteja no período de graça, ou seja, o nosso rural, segurado especial rural, nós vamos oferecer para ele o benefício previdenciário. Porque o benefício previdenciário, ele vai gerar, por exemplo, uma aposentadoria, ela gera uma pensão por morte. Uma pessoa que é segurado, ele também tem o direito de receber, os seus segurados têm o direito de receber o auxílio reclusão. Ele vai também gerar a aposentadoria por invalidez, que é benefício por incapacidade permanente. A pessoa está recebendo benefício por incapacidade permanente, está aposentado, faleceu, ou seus dependentes têm direito à pensão por morte. A pessoa está em gozo do benefício previdenciário, seja no período de graça, é muito comentado, é muito perguntado, o salário maternidade, são duas questões que eu tenho que verificar. Quando a pessoa quer o salário maternidade, se ela for rural, 10 meses anterior ao parto, tem que provar. Se ela não é rural, se ela trabalhou, veja há quanto tempo ela trabalhou. Está trabalhando de CTPS assinada, não tem carência, tá valendo. Mas encerrou o trabalho, verifica se está no período de graça, 12 meses, 24 meses, até 36, se for naquelas condições do artigo 15 da Lei 8.213. E também tem para o segurado individual, nós temos que também dobra as mesmas questões. A extensão do período de graça, nós temos lá na TNU a nossa súmula 239, que se estende para o individual também essa extensão da qualidade de segurado, certo? Primeira coisa que eu quero que você observe. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque há muita confusão. Todos os dias eu recebo a tal da pergunta, né? Professora, qual é o melhor benefício para esse cliente? Benefício previdenciário ou BPC? É aqui que eu quero chegar com vocês. Por quê? Gente, se mantém a qualidade segurado, você deve oferecer um benefício previdenciário, porque ele é mais seguro, ele dá direito a 13º para a pessoa, aquele senhor que aposentou o seu cônjuge vai receber a pensão por morte. Se for o caso de ir preso, a família vai receber o auxílio reclusão. Mas se ele estiver recebendo o BPC, ele não tem direito ao 13º salário e não tem direito também
não gera pensão por morte. Por que eu estou dizendo isso? Pode ser uma coisa óbvia para alguns, mas para quem está começando agora, às vezes ele não sabe que o BPC é um benefício assistencial. Um benefício assistencial. Tomara que vocês consigam enxergar aí do outro lado. É um benefício assistencial. Esse benefício assistencial, ele vai durar enquanto estiver a situação de necessidade. Enquanto um benefício previdenciário é vitalício, vai receber uma aposentadoria. Só se houver uma fraude, mas se aposentou com a idade, com o tempo, está garantido. Uma pensão por morte até o filho completar 21 anos de idade. Ou tem que entrar dentro da tabela para a gente ver casos em que tem menos de 4 anos de casamento. A quantidade de tempo que vai receber. Fora isso, ele é vitalício. Um benefício por incapacidade temporária se mantém recebendo, a doença não cessou, continua doente, nós vamos caminhar para uma aposentadoria por invalidez. Enquanto o BPC é esse benefício assistencial, ponto final. Não vai ter alteração, não tem garantia. Pode estar recebendo hoje, pode amanhã não estar recebendo. Alguém na casa começou a receber um salário que ultrapasse 1/4 ou chegue até meio salário mínimo, né? Que agora a gente consegue ter essa dilatação. Meio salário, pronto, cessou o BPC. Então, enquanto aqui nós caminhamos para um benefício mais seguro, mais benéfico para o nosso cliente, aqui é um benefício que é assistencial, ele tem as suas limitações e também tem os seus critérios, que são, para cada um é diferente. O que eu quero que você entenda, você precisa fazer essa análise. Essas perguntas te direcionarão qual o benefício que você vai pedir. Se tem a qualidade segurado, vai para o benefício previdenciário. Por quê, profa? Porque quando uma pessoa ela tem qualidade de segurado e ela recebe um BPC, por exemplo, o rural, você vai descaracterizá-lo, ele de rural, se ele tem a qualidade segurada e se você pede um benefício BPC para ele, porque você está dizendo que essa pessoa ela não trabalha, vai ficar 1 ano, enquanto um benefício por incapacidade, porque ele tem qualidade segurado, enquanto ele estiver recebendo um benefício por incapacidade, um auxílio-doença, por incapacidade temporária, ele se mantém na qualidade segurada. Então ele está aqui recebendo por 6 meses, por 8 meses, ele continua, esse rural continua na qualidade segurado, ele se mantém, essa pessoa, esse empregado, esse individual, ele continua se mantendo na qualidade segurado. Mas se ele tem essa qualidade, você pede para ele um BPC, os meses do BPC não estão contando com qualidade segurado. Deu para entender essa diferença? Enquanto aqui você pediu o correto, continua mantendo a qualidade. Ele vai depois poder ter uma aposentadoria. Se ele falecer nesse intermeio, os seus dependentes vão receber pensão por morte. Mas se você pede um BPC, pronto, você está interrompendo a qualidade de segurado dessa pessoa. E se essa pessoa é rural e ela recebe ali 3, 4, 5 anos, 6 anos de BPC, depois ele vem e requer a aposentadoria rural. Como é que a gente faz? Vai dar erro? Vai dar erro. Só pode ser alterado, a gente só consegue fazer essa mudança se a gente conseguir provar que quem
concedeu o benefício de forma errada foi o INSS. Veja bem. Se ao invés da gente pedir um previdenciário, você advogado, vai lá e a gente faz todo o processo do BPC. E essa pessoa começa a receber o BPC. Daqui 6 anos ele vai pedir aposentadoria. Mas ele não tem qualidade de segurado porque ele estava recebendo um benefício assistencial. E aí ele vai e fala, não, mas eu morava no sítio. Como que eu vou alegar que essa pessoa, o INSS errou, ele pediu um benefício errado? Quando a gente consegue provar que o INSS, ele concedeu o benefício de forma errada, deveria ter concedido um benefício por incapacidade temporária, deveria ter concedido uma aposentadoria, mas concedeu um BPC, aí sim você consegue fazer uma ação para transformar aquele pedido inicial em aposentadoria e aí provar a qualidade de segurado dele, e aí sim você vem e pede a pensão por morte para o cônjuge. Viu como dá muito trabalho? Como isso é dificultoso? Tem como fazer? Sim, tem como fazer. Nós temos súmulas que falam sobre isso, para que a gente consiga provar que esse BPC foi concedido de forma errada. Por exemplo, a minha avó, a gente fez uma ação, que é um ato revisional, porque ela tinha todos os requisitos para aposentar como rural, mas fez o pedido sozinha, porque ela tem 104 anos, então naquele tempo fazia-se o pedido sozinho. E o INSS concedeu um BPC, mas ela tinha todos os documentos que provavam que ela era rural. Neste caso, o erro foi do INSS. Então, a gente faz um ato revisional, uma ação, tema 225 TNU, e pede a conversão do BPC em aposentadoria. E neste caso, aí vai passar a receber o 13º e ter todos os benefícios do segurado do INSS. Mas se foi o cliente mesmo, consciente, através de um advogado, fez um pedido de BPC, sendo que o correto tinha qualidade de segurado, aí neste caso foi consciente, não foi um erro do INSS. Então não dá para a gente transformar esse BPC em aposentadoria. Não dá para requerer uma pensão por morte, não dá para requerer também o 13º salário, porque nós estamos nos tratando de um benefício assistencial. Por isso aqui é muito importante que você tenha conhecimento profundo de que a qualidade de segurado é a primeira pergunta que você deve fazer para seu cliente. É claro que na simplicidade dele ele não vai saber o que é qualidade de segurado. Então cabe a você fazer as perguntas que eu fiz anteriormente. Trabalha, tem quanto tempo, assinou a carteira, porque é através dessas perguntas que você vai chegar à conclusão que se essa pessoa vai receber um benefício previdenciário ou um benefício assistencial, não sendo você o culpado de fazer um benefício errado. Eu acho que esse é um dos maiores erros que vocês têm, né? De conseguir conceder um benefício errado para um cliente e trazer um prejuízo para o seu cliente. Porque quantas vezes a gente vai fixo, que é um benefício, ao analisar, a gente descobre que essa pessoa, na verdade, ela tinha direito de outro benefício. E se a pessoa não souber informar, o que a gente faz? Aí a gente vai ir lá verificar o CNIS da pessoa, junto com CTPS, Carteira de Trabalho. Esses dois são fundamentais. Por quê, prof? Os dois? Porque às vezes os mesmos vínculos que estão no CNIS não estão na CTPS. Aqui no CNIS não tem mais qualidade de segurado.
não tem mais qualidade de segurado, mas aqui na CTPS ainda tem vínculo. Então, você vai fazer uma retificação nesse CNIS, provando que essa pessoa tem qualidade segurada e por isso você requer o benefício previdenciário. Ao contrário disso também, às vezes lá no CNIS ainda tem o quê? Vínculo em aberto. Ainda está com um vínculo trabalhista em aberto. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai usar CTPS para provar que essa pessoa não tem mais vínculo. O vínculo está o quê? Fechado. E o vínculo estando fechado, você pode requerer para ela um BPC. Porque muito dos indeferimentos do BPC se dá por vínculo em aberto no CNIS. E você precisa juntar a CTPS ou fazer uma declaração de fechamento de vínculo, ou fazer uma declaração de inexistência de vínculo, ou no caso do MEI lá na Receita Federal e provar que deu baixa lá no MEI da pessoa como contribuinte individual, não tem, mas não está tendo recolhimento, está inativo. E aí você fazer um pedido BPC. Por quê? Porque você sabe que não consegue fazer um benefício previdenciário. Isso acontece muito. Essas divergências de informação entre CNIS e CTPS. É importantíssimo que você tenha em mãos e verifica. Tanto também com a questão da aposentadoria, que muitas vezes os vínculos da CTPS não estão no CNIS, não estão no cálculo do CNIS. O que você precisa fazer? Você precisa juntar esses vínculos que estão na CTPS, fazer uma abertura de tarefa e pedir a junção desses vínculos para constar no CNIS e você assim requerer o benefício previdenciário como uma aposentadoria, por exemplo, por idade urbana ou até mesmo uma híbrida, que você precisa do vínculo urbano e do vínculo rural. Por isto, esse CNIS e a CTPS do seu cliente é o nosso amigo para que a gente tenha em mãos. Falando nisso, para requerer esse BPC, nós precisamos atender os critérios. Quais são eles? Deficiência, idade, longo prazo de deficiência e miserabilidade e vulnerabilidade. Em se tratando do nosso BPC, Lei 8.742 de 93, não se confunde deficiência com o quê? Com incapacidade. Incapacidade laborativa está para benefícios previdenciários. O nosso auxílio doença ou benefício por incapacidade temporária ou permanente. Quanto deficiência está voltado para barreiras. Essa barreira minha tá muito doida aqui, mas é barreiras, tá, pessoal? Barreiras. A incapacidade está voltado para incapacidade para aquele momento temporal. Geralmente é entre 120 dias até 180, 160 dias. Geralmente os laudos são assim. Ok? Enquanto, se tratando do BPC, nós estamos falando de deficiência a longo prazo. Longo prazo. Mais ou menos 2 anos.
2 anos de deficiência. Enquanto a deficiência, ela é o quê? Ela é visual, sensorial, intelectual, física, motora, enquanto a incapacidade, ela está incapaz para aquela tarefa. O BPC não significa que a pessoa está incapaz de trabalhar, mas ela tem barreiras impeditivas que vai impedir de trabalhar, que vai impedir de estar em mesmas condições que os demais. Por isso que no BPC recebo uma chuva de perguntas. Doutora, tal deficiência, tal doença, dá direito a BPC? Eu não gosto muito de ficar lá respondendo para vocês. Depende, mas quase toda a resposta seria depende. Um HIV, por exemplo, uma pessoa portadora de HIV. Depende da situação. Esses dias eu atendi um moço aqui na minha sala que diz que ele tem HIV e ele quer um benefício. E eu disse para ele, como está o controle do seu HIV? Está controlado? Está. Estou em tratamento, está controlado. Você consegue trabalhar tendo HIV? Consigo. Entre mim e você, nós dois conseguimos laborar na mesma atividade? Ele disse assim, sim, conseguimos. Você se sente inferior a mim porque você tem HIV para uma atividade? Não. Falei, então não dá para eu pedir um BPC para você. Por quê? Porque você não tem barreiras impeditivas. Então você, quanto advogado, também vai ter que saber a hora de falar não para o seu cliente. Não, você não tem direito de receber. Eu, particularmente, sou a favor da gente tentar até o fim em processos, batalhar, lutar, fazer recurso, sentar aqui e ali, estudar. Já falei isso para vocês. Mas eu também tenho que ter a consciência, a maturidade, a decência de ter alguns momentos que eu tenho que dizer não para o meu cliente. Não adianta, falei, um perito vai fazer uma consulta. Ele vai olhar para você, a sua doença está controlada. Você está podendo trabalhar. Então não vamos ganhar esse processo. Não tem jeito da gente ganhar esse processo. Você não está tendo barreiras impeditivas. Isso é importante vocês saberem definir na hora de pedir uma visão monocular, que é muita dúvida aí de vocês. Quando eu volto o meu olhar para deficiência em visão monocular, a minha atenção ela deve ser voltada para as barreiras impeditivas. Quais são essas barreiras impeditivas? Por exemplo, eu vou focar nas barreiras urbanísticas, espaços públicos, espaços privados. Eu vou trazer informação na minha petição de que há limitações, e a gente sabe que tem limitações urbanísticas para os deficientes visuais. Eu vou voltar a minha atenção mostrando para o judiciário que essa pessoa tem limitações, também barreiras de transportes, tanto público quanto privado. O transporte público não estão preparados para receber essas pessoas com baixa visão, pessoas com deficiência visual, e também os transportes privados da própria pessoa. Não tem, a pessoa dependeria de um terceiro para levá-lo para o seu trabalho. Então você pode dizer que essa pessoa tem barreiras impeditivas até mesmo no transporte para chegar ao seu trabalho. Uma outra barreira que eu quero que você também preste atenção, que está dentro aqui da deficiência, são as barreiras de atitudiais. Barreiras atitudiais, o que é isso? São condições que a sociedade oferece ou impõe para as pessoas de baixa visão que têm deficiência visual. Eu sei disso porque eu tenho 2 filhos que têm baixa visão, são deficientes visuais, e eles encontram muitas barreiras. Eu, como advogada,
Luto todos os dias para que os meus filhos tenham condições de igualdade com os demais, tanto na faculdade quanto no meio social em que a gente vive, para estudar, garantindo a ele os direitos. Mas muitas vezes tem que ser na briga, tem que ser na raça, tem que ficar pelejando. Por quê? Porque a sociedade, ela diz que está pronta, mas nós sabemos que não está. Nós sabemos que há muita rejeição, nós sabemos que há muito impedimento. Até mesmo nas faculdades, nas escolas, barreiras visuais para que eles possam ter a mesma condições dos demais, com questão de letras, quadro muito branco, iluminação. Tudo isso afeta a qualidade de vida de quem tem deficiência visual. Outra barreira que é encontrada são as barreiras tecnológicas. A tecnologia ainda é falha, ainda é muito pequena para que possa suprir a necessidade. Uma tecnologia de carro, tecnologia de tratamento. Eu, mais o meu esposo, a gente busca hoje um tratamento que está sendo desenvolvido nos Estados Unidos, mas ainda está de forma experimental, eles ainda estão fazendo testes, então nós temos barreiras também de tratamento, no geral, barreiras que o impeçam de estar curado, e isso vai sofrendo. E por fim, a barreira de comunicação, de informação, que eles não têm o mesmo acesso, deveria ter em braille para todos os lados as informações, e nós sabemos que as pessoas com deficiência visual ainda têm muita barreira de enxergar a mesma comunicação com os demais. Quantos lugares as informações estão pequenininhas e lá em cima? Por exemplo, no aeroporto, para que eles possam enxergar ali o telão de voo, precisa tirar foto, trazer para pertinho do celular, olhar bem de perto, enxergar. São barreiras de comunicação, barreiras visuais. Tudo isso nós vamos mostrar que a pessoa, ela não está incapacitada para o trabalho. Não estou falando de incapacidade, eu estou falando de barreiras que a deficiência está trazendo e faz com que a pessoa, ela não tenha condições com os demais. Como eu digo na faculdade para os meus filhos, eu não quero que eles sejam tratados de forma especial. Eu quero que vocês deem a eles as mesmas condições que os demais, de poder fazer as suas provas, de conseguir enxergar o quadro, de conseguir enxergar a matéria que está sendo aplicada, de conseguir ser aprovado, disputar uma prova nas mesmas condições. Eu quero que essas barreiras sejam quebradas, mas isto está envolto da deficiência. Não quer dizer que a pessoa, ela está incapacitada para o trabalho, mas ela não consegue fazer aquele trabalho porque as barreiras estão o quê? Impedindo que a pessoa possa fazer esse ou qualquer outro trabalho, impedindo com que a pessoa possa trabalhar com igualdade com os demais. Mas se não houver essa barreira, se a pessoa ultrapassou essa barreira, não se encaixa na deficiência. Enquanto o auxílio benefício por incapacidade temporária ou permanente, eu estou falando de incapacidade para aquela atividade. A pessoa, ela está doente, ela não tem condições de fazer aquele trabalho. Muito comum, a pessoa está lá no seu sítio trabalhando, de repente ela teve um acidente lá na roça, estava cortando um mato daquele bateu com força em seus olhos. Essa pessoa, ela está incapacitada para aquele trabalho, para aquela atividade. De repente, essa pessoa, ela estava trabalhando lá no sítio, lá no cavalo, caiu, teve uma queda, quebrou o braço. Ela está, por algum tempo, incapacitada para aquele trabalho. A pessoa estava trabalhando, de repente, ou no seu serviço, ou ficou doente, ou ficou incapacitado por 180 dias, teve um problema na coluna,
essa doença, ela é sanada com o tempo, 180 dias, 120 dias de descanso, a pessoa consegue voltar ao seu labor. Neste caso, eu vou pedir o quê? Um benefício por incapacidade temporária, porque a pessoa, ela tem qualidade de segurado e ela está incapacitada por algum tempo. Enquanto o BPC, eu vou relacionar as deficiências, e essa deficiência é a longo prazo, não vai cessar por agora, não tem prazo, 120 dias, 180 dias, 90 dias, não cessa essa deficiência da pessoa. Cessaria com a cura, que é o que nós procuramos para os nossos filhos, mas enquanto não vem, essa pessoa se encaixa aqui no critério deficiência. Mas a gente sabe que não é só ter a deficiência para ter direito ao benefício previdenciário. Deu para entender? Eu estou falando de diferença de visão monocular, um exemplo, quando eu vou pedir para um BPC e quando eu vou pedir para um benefício por incapacidade. Esse acidente lá no sítio tornou a pessoa incapaz para essa atividade. Então, aqui eu vou pedir um benefício por incapacidade temporária, caminhando, se não curar, um benefício para aposentadoria por invalidez, que é benefício por incapacidade permanente. Está permanentemente incapaz. Enquanto aqui, a pessoa não tem qualidade segurada, eu vou voltar o meu olhar para as barreiras impeditivas. Volto o meu olhar para o BPC. Então tem diferença. Ok, pessoal? Vocês conseguiram entender a diferença quando eu digo de deficiência para incapacidade? Ficou claro? A deficiência, eu vou procurar todas e qualquer barreiras. Como eu disse para vocês, procurem as barreiras impeditivas. Relacionei um monte para vocês na visão monocular. Quando eu estou falando de benefícios por incapacidade, eu vou voltar os meus olhos para a incapacidade, para aquela atividade a qual a pessoa está laborativa, seja rural, seja urbano. Se vai passar por um tempo, vai ser o temporário. Se vai continuar, se não cessou, é permanente. Mas aqui, o meu olhar vai voltar para a incapacidade da pessoa já no serviço em que ela está. O meu olhar para o BPC é voltado para a deficiência e as barreiras que está limitando essa pessoa, porque as barreiras não permitem que essa pessoa possa laborar com os demais. E assim nós vamos destrinchando cada benefício. Então aqui eu trouxe para vocês um olhar para os benefícios por incapacidade. Quando eu tenho uma incapacidade, quando eu falo de BPC, é claro que eu tenho que lembrar que não é só a questão de deficiência, tá? Eu trouxe detalhadamente aqui para vocês o que eu vou abordar quanto deficiência, mas eu também tenho que lembrar que aqui é cumulativo. Com o que mais? Com a hipossuficiência, que é a mesma coisa de ser pobre, muito pobre, que isso é miserável, hipossuficiência, e a vulnerabilidade, tá? Quanto que eu vou olhar para isso? Mas renda per capita, 1/4 do salário mínimo. Questão de renda per capita, a gente sabe que há uma dilatação agora na renda per capita permissiva para o BPC. Enquanto que a Lei 14.176, ela traz o quê? Ela traz uma dilatação de renda per capita, de 1/4 do salário mínimo para até meio salário mínimo, 50% do salário mínimo, vou colocar aqui meio salário mínimo. Pode-se chegar essa renda per capita até meio salário mínimo quando você consegue provar o quê? Consegue provar que essa pessoa, ela tem uma deficiência com
moderada para grave. Moderado para grave. E aqui entra tudo. Quando é moderado, quando é grave? Pois é o laudo médico que vai nos trazer essa informação. É o perito da justiça que vai sempre trazer essa informação. Quando essa pessoa ela tem essa deficiência, ela está inapto para o trabalho. Por quê? Porque a deficiência é médio ou grave. Quando é uma deficiência médio e grave, há uma dilatação para até 50% do salário mínimo. Por quê? Porque requer o quê? Tratamentos, ajudas de terceiros. Exemplo disso são crianças que têm deficiências intelectuais, motoras, que não podem ficar sozinhas, que são agressivas ou que dependem de um dos pais para estar em tratamento o tempo todo, como fisioterapias, como psicólogos, neuropsicólogos, tratamentos, remédios caros. E geralmente essas CIDs, elas vêm acompanhadas de outras. Por isso é importante você ter esse conhecimento, fazer uma busca de qual CIDs está se tratando essa deficiência, porque geralmente elas vêm acompanhado com mais coisas. Por exemplo, síndrome de Down. Geralmente a criança ela vem com outras sequelas neurológicas, visuais. Você pode colocar todas essas CIDs também lá na sua petição. Também você pode colocar quando for fazer o pedido no INSS e tudo que essa pessoa gasta. Tem gastos com remédios, com alimentações especiais. Sempre o pai ou a mãe fica ao dispor de um desses filhos. Aqui eu tenho um caso em que a mãe que trabalha de CTPS assinada e o pai que fica cuidando desse filho, porque ele já, apesar dele ter 13 anos de idade, ele é muito grande e ele é bem agressivo. Então precisa que o pai cuide, porque senão ele pode jogar pedra nas pessoas, sair de casa, não voltar mais. Ele na escola ele agride os colegas, agride o professor, então ele é bem agressivo. O pai é que tem que fazer esse acompanhamento. E por fazer esse acompanhamento, ele não pode trabalhar de CTPS assinada, faz bicos aqui e ali, porque precisa de uma pessoa ficar o tempo todo ao dispor desse menor. Traz isso nas suas petições, traz isso na sua documentação. É importante cuidar dessa documentação antes de fazer esse pedido. E nós vamos tratar na próxima aula quais documentações são essas, o que eu devo ter de documentação para que o meu processo seja um processo sólido, seja um processo que tenha bastante esclarecimento, informações da necessidade dessa família. A necessidade que essa família está tendo, porque não está tendo do governo, dos órgãos públicos, do SUS, o tratamento. Você pode até, aqui na minha cidade, por exemplo, como os recursos são bem limitados, as famílias vão para a capital e para isto tem gasto. E você traz essas informações, gastos com o dia, que fica ao dispor, alimentação, transporte, que essa pessoa vai ter que ir ao médico. Laudo médico de todo o tratamento que fizer. Fez a compra daquele remédio contínuo na farmácia? Traz, porque neste caso a gente pode tirar esse foco de 1/4 para meio salário, acrescentar, e isso vai fazer uma grande diferença, porque muitas vezes se passa R$50, R$10, o INSS nega. Mas se você consegue trazer uma boa documentação, fazer uma boa documentação para essa família, essa renda per capita ela vai dobrar por pessoa, e assim vai fazer com que muito mais pessoas consigam este benefício. É importante você lembrar que nós temos o que então? Que provar a vulnerabilidade, né, que é a pobreza, a dificuldade, tanto para o deficiente quanto para o idoso.
O idoso você não precisa provar a deficiência, porque basta a idade, diz o idoso. Então você vai provar a hipossuficiência e a vulnerabilidade. Hipossuficiência, ela não tem como se sustentar mais sozinha. E vulnerabilidade, a pessoa não tem com quem conta, não tem outras pessoas para contar. Neste caso, deficiência, longo prazo, 2 anos, vulnerabilidade, renda per capita familiar, não tem. Juntou tudo isso, é o que nós precisamos para fazer o nosso pedido para BPC. Quanto o nosso olhar para um benefício previdenciário, ele está voltado para provar que a pessoa ela tem qualidade segurada. Uma aposentadoria rural, por exemplo, você vai provar que a pessoa vive ou viveu do labor daquele sítio por mais de 15 anos. Trabalhando, não precisa ser no mesmo sítio, no mesmo local, mas ela vai trabalhar, ela trabalhou, ela vive do labor do sítio. Sua subsistência pode ser ele unipessoal ou pode ser familiar, mas vive da subsistência do sítio. Aí, neste caso, a documentação vai ser outra documentação. Você vai provar que a pessoa está naquele endereço, que a pessoa ela viveu naquele labor. Aí você vai provar que a pessoa trabalha, diferente do BPC, que você tem que voltar os seus olhos para a deficiência. Aqui você vai provar que a pessoa tem qualidade segurada, que a pessoa trabalha, que a pessoa já trabalhou. Por exemplo, para os benefícios de incapacidade, onde a gente vai provar que a pessoa tem qualidade segurada, mesmo que seja rural. Você vai provar que a pessoa trabalha ali por mais de 12 meses, que é a qualidade, o mínimo que a qualidade segurada exige para benefícios por incapacidade temporária e permanente. Então, nós vamos voltar os nossos olhos para provar a existência de um vínculo de trabalho, de qualidade segurado e também junto com o quê? Com CTPS, se houve vínculo urbano, se houve vínculo só rural. Quais são um dos indeferimentos maiores dos rurais? É você provar que a pessoa, mesmo ela se afastando das atividades por mais de 120 dias, que é o permitido para que a pessoa se afaste o rural, mesmo assim, não precisa ser contínua, ainda assim ela não perdeu qualidade segurada. Como isso? Vamos supor que a pessoa, o que é que acontece muito aqui na minha região? A pessoa trabalhava no sítio em qualidade segurada, passou 10 anos trabalhando no seu sítio. E aí sua esposa, o cônjuge, teve que fazer um tratamento muito distante, em outro estado, e foi o marido e a esposa. Lá, esse tratamento perdurou lá por 1 ano, 2 anos, a pessoa, o seu cônjuge, trabalhou de CTPS assinada por esses 2 anos. Encerrou o tratamento, houve a cura, voltou a trabalhar no sítio, não vendeu o sítio, continuou, e dali em diante ele voltou a ter qualidade segurada. Mas o INSS, quando olha aquele vínculo ali de 1 ano, 2 anos, ele faz o quê? Indefere, dizendo que a pessoa lá há muitos anos atrás teve um vínculo urbano e por isso ele não perdeu a qualidade segurada. Não, você tem que comprovar tudo isso com documentações. Você tem que provar que ainda que a pessoa teve alguns pequenos vínculos urbanos, voltou a ter qualidade segurada depois e tá tudo certo. Nós vamos tratar na próxima aula esse rol de documentação que é importantíssimo para os nossos segurados especiais rurais. Então, pessoal, nessa aula vocês aprenderam a importância de saber se a pessoa tem ou não qualidade segurado, para que você possa saber qual pedido corretamente fazer, porque esse é o primeiro passo, saber para onde eu vou. Eu recebo os feedbacks de vocês, recebo as perguntas que vocês me fazem e é em cima disso que eu quero trabalhar e trazer essas respostas pontuais para você. Essa foi a nossa primeira aula e eu espero que tenha gostado, que vocês tenham aprendido. Porque, gente, eu amo
ensinar, dar aula para vocês. Tudo que eu faço, eu começo a dar aula. Desde os meus 17 anos de idade que eu casei, nossa primeira empresa foi o quê? Ministrar cursos de informática. Depois eu quis cantar. Também comecei a dar aula de canto, porque eu canto. Depois, agora por último, que eu fui fazer direito, que sou advogada, dou aula de direito previdenciário. Então, dar aula tá no meu sangue. Minha mãe é professora e tudo que eu faço, eu começo a dar aula e ensinar para as pessoas como que se faz isso. Por isso que eu estou preocupada e vejo que é de importância ensinar para os novos colegas essa profissão que vale a pena. Ser advogado, advogar nas causas, ajudar as pessoas a obterem os seus direitos. Isso é muito valoroso. Você receber uma pessoa que está sem direção, que não sabe o que fazer, e você, com o seu conhecimento, trazer vida, trazer realização, dignidade para essa pessoa. E o direito previdenciário proporciona isto, essa beleza para nós, que além da gente sobreviver com o nosso trabalho dignamente, nós ajudamos as pessoas a ter uma vida digna também através da previdência social e fazendo aí uma boa obra. Quando eu recebo o feedback de vocês, que vocês estão entendendo o conteúdo, que vocês estão conseguindo fazer processos, ter êxito nas suas demandas, nos seus processos. Quando eu recebo o feedback dos meus alunos, que eles estão caminhando, que eles estão conseguindo estruturar suas carreiras através do conteúdo que estão aprendendo, desde protocolar lá no administrativo até o judicial, isso me enche de felicidade. Me faz entender a razão da minha existência, me faz ficar feliz com a minha profissão e saber que os meus olhos não estão só em mim mesma, mas que eu posso ajudar, eu posso alcançar outras pessoas, ajudar vocês a construir melhor a vida do próximo, da outra pessoa que está precisando, que são os nossos clientes na área previdenciária. Por isso, eu quero que você não deixe de estar na próxima aula no dia 24. Quero que você prepare este momento para estar comigo. Como eu disse lá no início da aula, você não tem que se preocupar com aqueles que não virão mais. Você tem que se preocupar em estar aqui comigo, porque o seu maior concorrente é você mesmo, que vai se manter firme, que vai aprender, que vai transformar esses dias em dias valiosos para a sua profissão, para estruturar o seu escritório, para estruturar a sua carreira e ter sucesso aí no seu escritório. Parar de ver os seus colegas tendo sucesso, tendo êxito nas suas demandas, tendo o prazer de ser advogado e você sempre reclamando. Eu não quero isso para você. Eu não quero, porque eu sei que o previdenciário é um mar azul, tem muito peixe. Gente, são mais de 2 milhões de processos indeferidos pelo INSS. E esses 2 milhões de processos indeferidos estão soltos para serem judicializados. Quantas pessoas estão batendo na porta do INSS? Muitas delas querem até um advogado, mas nem sabem que pode entrar com um advogado. Eu estou dizendo isso porque esses dias uma amiga minha achou que ela só podia entrar com o processo depois que tivesse uma negativa do INSS. Eu falei, não, você pode ter um advogado desde o início. E eu fiquei chocada com isso, porque ela, mesmo sendo minha amiga, ela entendeu que só depois de uma negativa do INSS é que ela poderia contratar um advogado para entrar na justiça. O advogado pode acompanhar o processo desde o início e muitas vezes esse processo nem vai ser judicializado, porque começou de forma correta. Quantos termos nós temos ali no INSS que a pessoa
não tendo conhecimento daquela área suficiente, não sabe preencher, nem coloca. O INSS abre a exigência, a pessoa não sabe que abriu exigência, não sabe o que tem que colocar. Esses dias eu peguei um processo bom, que estava com a exigência aberta, mas a pessoa procurou um advogado porque abriu a exigência, ela não sabia o que tinha que colocar. E se ela não colocasse, eu saberia que ia ser indeferido. Então, eu entrei como advogada, instruí o processo, coloquei tudo o que estava faltando. Pasme, com menos de 10 dias o benefício foi deferido. Faltava só incluir os termos, mas a pessoa não sabia como fazer. Ela não tinha noção do que era aquilo, a linguagem difícil para a pessoa que não tem o conhecimento. E você pode acompanhar o processo desde o administrativo, de forma correta. Por isso que eu quero, na próxima aula, ensinar você a fazer os protocolos de forma correta desde o administrativo. Você vai saber protocolar. E se indeferir, não foi culpa sua. Mas se isso acontecer, ainda nós temos outros meios, recursos, judicial, ir para o judicial, enfim. Nós temos muitas coisas, muitas opções ainda a serem trabalhadas. Espero que hoje vocês tenham ficado com uma boa noção do que é qualidade de segurado, que é a primeira coisa que nós devemos saber antes de tomar uma decisão, qual benefício nós vamos requerer para o nosso cliente. Até mais, espero vocês dia 24. Fiquem com Deus.